Olá, gente. Retomando então, a gente tinha parado aqui na parte do grupo aberto, e aí caiu a minha voz. Eu estava falando sobre a possibilidade de um grupo que mescla, né, as duas características, então seria um grupo semi-aberto. Na parte de relato de experiência, eu vou contar para vocês de uma experiência, no final da aula de hoje, de um grupo de síndrome do pânico que eu participei. Eu fiz meu trabalho de graduação nesse grupo, e era um grupo nesse modelo semi-aberto, e eu vou explicar a vocês por quê. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais dele. Outra coisa que é interessante a gente pensar sobre grupos, né, que é importante a gente falar, é aquela diferença entre grupo e agrupamento, né? A gente já teve outras aulas também em que a literatura mencionava essa diferença, mas no caso dos grupos em saúde, o agrupamento, inclusive, pode ser uma possibilidade também. De repente, a gente não precisa de um grupo funcionando, né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: por que colocar as pessoas em grupo? Se você conseguir responder essa pergunta, aí sim você vai conseguir delimitar, então, os objetivos desse grupo, né, e o real motivo dele existir, certo? Só diferenciando um pouquinho o grupo do agrupamento, né, o grupo é esse que a gente vem conversando, né, o grupo onde as pessoas têm uma necessidade em conjunta, uma unidade em comum, onde as pessoas interagem entre si, né? Por exemplo, um grupo de atendimento clínico, de um grupo de mães, onde elas possam conversar sobre o desenvolvimento dos seus filhos, coisa que elas fariam na consulta individual, cada uma com o seu médico, né, ou com o enfermeiro obstétrico ou obstetriz, por exemplo. E o agrupamento, né, ele não tem necessariamente uma necessidade interna em comum. Às vezes as pessoas só estão ali agrupadas, né, cada uma com seus motivos, e elas não estão interagindo. Aí o exemplo clássico, né, é de pessoas esperando um ônibus no ponto de ônibus. Elas estão ali agrupadas, elas têm o mesmo objetivo em comum, mas elas não estão ali interagindo, né, com uma necessidade interna em comum. E aí esse modelo pode funcionar também na saúde, né? Por exemplo, você tem um grupo de pessoas diabéticas que não tem o aparelhinho para aferição de glicose e que precisa ir ao posto de saúde para fazer essa aferição, você pode fazer esse atendimento em grupo, né? Não precisa desculpa, você pode fazer esse atendimento no agrupamento. Você marca um horário, todo mundo vai, faz a aferição e vai embora. Não precisa necessariamente ser um grupo para falar sobre o diabetes, etc. Né? Você vai avaliar a necessidade desse grupo. Um exemplo de agrupamento é quando tem campanha de vacinação. As pessoas vão, tomam vacina e vão embora, né? Não precisa, elas fazem isso junto, né? Uma ação coletiva, mas não precisa ter um grupo, né? Onde as pessoas vão se relacionar e falar sobre vacina. Quando você tem filhos pequenos, né? As mães precisam levar o filho no médico para medir e pesar, para ver se o desenvolvimento está normal. Isso também não precisa ser um grupo, nem uma consulta individual, pode ser um agrupamento, que seria então esse meio caminho aí entre as duas coisas. Até aqui tudo bem, gente? Dúvidas, questões, inquietações? Estou aqui para tudo, todas essas. E como a gente vem falando também nas últimas aulas, né, em saúde também exige-se um cuidado com relação a esses grupos, né? Que cuidados a gente tem que tomar? Primeira coisa é com relação ao espaço. Então, escolher um espaço, o espaço físico mesmo, onde vai acontecer esse grupo, que tem o tamanho adequado, né, para a quantidade de pessoas que você tá pretendendo receber, que as pessoas não fiquem nem muito apertadas, nem muito espalhadas. A localização, então aonde que vai, dentro, né, de repente de uma UBS ou de um hospital, aonde que vai funcionar esse grupo? É um lugar que, sei lá, é um lugar, sei lá, tipo um lugar que não promove acolhimento, um lugar tudo fechado, sem janela, ou um lugar que, pelo contrário, é muito aberto, todo mundo consegue ouvir tudo que se fala nesse grupo, fica, né, pessoas passando. Enfim, a gente tem que escolher um espaço que seja, né, um espaço confortável para esse grupo. O ambiente, né? Então, que móveis você vai colocar, se vai ter barulho, se não vai ter barulho, se for um grupo, de repente, né, que não tenha como, né? Vai ter criança participando do grupo. De pensar nisso, né? Então, que tipo de atividade que eu vou propor, que tipo de conversa que eu vou propor que as crianças possam ouvir, ou que não seja atrapalhado, né, pela presença das crianças. Como, por exemplo, esse grupo de mães, né, que a gente falou. Pode ter muitas crianças presentes. Pensar no conforto das pessoas, né? Se a gente quer que as pessoas se sintam seguras e ajam com espontaneidade, é fundamental que elas se sintam confortáveis nesse grupo. Então, não tem que ser aquela coisa, às vezes, né, de cadeirinha enfileirada. Pensem em vocês, né? Você está dando churrasco na sua casa
E você fala, gente, vamos sentar todo mundo em roda aqui para conversar. Você já senta em roda, né? Você não vai pôr as pessoas uma atrás da outra para conversar. Não faz sentido isso. Então, naturalmente, a gente busca, né, rodas para poder todo mundo se olhar, todo mundo tá na mesma, né, posição hierárquica ali, né, fisicamente, na mesma posição hierárquica. Então, é fundamental que o grupo funcione dessa forma também. Essa disposição, né, de um espaço delimitado, com cadeiras em rodas, as pessoas possam se olhar. Isso, em todos os grupos que a gente viu até agora, né, é uma regra. Então, aqui não é diferente. Se você vai ter cadeira, colchonete, a pessoa vai ficar de pé, vai ficar sentada, vai ficar agachado, enfim, isso tudo tem que ser pensado também, né, de uma forma que fique confortável. A postura, principalmente quem vai conduzir esse grupo, evitar uma postura impositiva, que a gente não quer que as pessoas se sintam intimidadas ao participar desse grupo, né? Então, se você for impositivo, né, tipo, né, tem que fazer isso, faça aquilo, faça de outro jeito, né, uma postura, né, soberba, altiva demais, isso não ajuda. Moralista, né, que fica fazendo julgamento moral das pessoas que estão ali participando, que tem essa postura de falar, né, o que é certo, o que é errado, isso faz com que as pessoas não se sintam à vontade. Então, essa postura precisa ser o mais cuidadosa possível e que promova a troca. Né? E cuidar também do espaço para participação. Às vezes você pode tanto ter um condutor no grupo, né, um coordenador de grupo, que não permite que os membros falam, e às vezes não é que não permite no sentido objetivamente, né, do tipo, não pode falar. Não, às vezes ele quer que as pessoas participem, mas a própria postura dele não ajuda, né, ou ele fala demais, ele não tem técnica para conseguir ouvir aquela pessoa. Às vezes acontece isso, eu vou ter um exemplo de escola, que é onde mais tem, mas em alguns estágios de escola, os estagiários chegavam e os diretores, os professores falavam assim que os alunos não eram muito comunicativos, não falavam sobre suas questões com o professor, e com os estagiários eles falavam, pessoas que eles nem conheciam, acabou de chegar ali, né? Então a postura que a gente tem pode abrir esse espaço para fala, né? O tipo de atividade que a gente vai propor pode abrir esse espaço para fala. E às vezes a gente pode ter também no grupo um participante que justamente domina a fala, né? Então a gente tem que cuidar desse espaço para que os outros participantes não se sintam incomodados, né, quando tem essa pessoa. Então, é função do coordenador do grupo zelar para que todo mundo possa ter um espaço democrático de fala, que não tem esse monopólio da fala por uma pessoa só. Então, alguns cuidados que a gente, né, sempre tem que ter com grupos em geral, e na saúde não é diferente. E agora foi o momento que eu pensei de a gente compartilhar experiências, né? Como vocês disseram que não viveram nenhuma experiência no começo, de participar de algum grupo, né, ou de ver algum grupo em funcionamento, eu vou compartilhar algumas experiências que eu tive. Duas experiências na área da saúde que eu tive. Na verdade, eu tive mais experiências, mas essas duas foram, acho, as mais marcantes. Inclusive, o texto que eu mandei no e-mail de vocês é um texto que é sobre intervenções em saúde, mas ele parte de uma demanda que surge na escola, o que é bem interessante. Então, nem sempre também a demanda de saúde vai surgir no hospital ou na clínica. E eu lembrei da experiência justamente de um estágio que a gente teve o ano passado. E agora eu vou ter que fechar aqui a gravação, porque a gente vai falar de casos, então